Bom dia, vão chegando 7h30 da manhã, mais uma live. Para quem tá chegando por aqui agora, nós estamos fazendo uma live essa semana inteira, às 7h30 da manhã e às 8 horas da noite. Essa é uma live de aquecimento para a semana que vem, que nós teremos a jornada das geleiras 5K. O que é geleira 5K? São mulheres que fazem geleias na cozinha da sua casa e ganham R$5.000 por mês. Semana que vem a gente vai ter 3 aulas e uma dessas aulas vai ser mão na massa, onde você vai aprender a fazer a sua primeira geleia. Obrigada pela presença de quem está aqui. Quem não está, assista todas as lives. Eu sempre deixo disponível, vou deixar essa semana, depois não vai ter mais, então aproveita, assista todas as lives. Tanto as lives de manhã quanto as lives das 8 horas da noite são conteúdos riquíssimos que ajuda quem tem negócio e quem está abrindo o seu negócio, quem quer ter um negócio. Isabel, seja bem-vinda, bom dia! A gente já vai iniciar a nossa live. Hoje a gente vai falar aqui na nossa live de um processo de produção acelerado, que eu vi que ontem teve muitas dúvidas a respeito disso na live à noite. Ó, meu cabelo, gente, tudo arrepiado já cedo. Mas a correria, né? Nossa, não tem como. Olha os arrepiados do cabelo. Ah, mas tá bom, é vida real mesmo, né? E a gente é assim, os cabelinhos arrepiados. Então a gente vai falar hoje, gente, acordar de bom humor não é fácil, né, gente? Todo dia. Mas graças a Deus, eu tenho a bênção de Deus que Ele me deu esse humor. Então eu acordo bem humorada e sou grata a Deus por todos os dias, por eu estar com saúde, né? E vamos que vamos. Então, gente, vamos falar hoje do processo de aceleração. As pessoas, às vezes, elas pensam que o processo de produção acelerada de geleia é só cortar as frutas, né? Você corta as frutas, coloca no tupperware e deixa na geladeira. Não é só isso, tá? Antes de você começar a fazer o processo de produção acelerada das geleias, você tem que ter uma preparação. Além de cortar as frutas, colocar já lá na quantidade certa, você precisa fazer o processo de maceração corretamente, né? De todas as frutas, para depois você começar a produzir a geleia. Então, só fazer isso não vai acelerar a sua produção. Por que o cozimento da geleia, ele diminui quando você faz no processo de aceleração? Porque a geleia, as frutas soltam a boa parte da pectina lá antes de você colocar elas lá para cozinhar. Pectina solta a frutose, né? A frutose das frutas, ela é solta e a gente coloca geralmente quando a gente faz o processo de maceração, a gente coloca as frutas que tem mais pectina para macerar, porque aí a frutose solta mais rapidamente. Então tem todo esse processo antes de você começar a fazer as suas geleias. Então não pode achar que vou cortar as frutas, deixar na geladeira e depois eu vou fazer, vai dar certo. Não vai dar certo, tá? Tô deixando bem claro isso com vocês, porque às vezes a pessoa vê, né, a gente conversar com outra pessoa e fazer um comentário e acha que é assim. Não, tem um processo que você tem que fazer certinho, né? Tem que seguir certinho, tem a fruta certa para cada tipo, para cada sabor que você faz de geleia. O processo de maceração, ele é feito com aquela fruta específica. Não é qualquer fruta que você vai fazer o processo de maceração, porque aí não dá certo, né? Por isso que eu tô explicando bem assim para vocês, porque as pessoas, elas confundem muito, né? Uma coisa assim, as lives que a gente faz são conversas fluídas, são dicas, né? Muitas dicas que eu passo para vocês, mas não é o processo, tá? O processo realmente, Rogério, seja bem-vindo. O processo realmente de produção, você tem que saber o método Make, porque se você não acompanhar, se você não souber como que funciona o método Make do começo até o final, a sua geleia não vai dar certo, tá? Ontem eu fiz um comentário também, teve uma pessoa que
mandou para mim uma pergunta que falou que ela já faz geleia, já vai fazer muito tempo e ela vende pouco, né? Acho que faz 1 ano e ela vende 40 potes, acho que alguma coisa assim, não lembro direito. E por que não vende, gente? Não vende porque a parte mais fácil de você ter um negócio de geleia, de você começar a ir fazer geleia na cozinha da sua casa, é fazer a geleia. Porque se você seguir a receita, se você seguir o processo, você vai dar certo. Você vai fazer e vai dar certo. Agora a parte mais difícil é vender. Eu vejo que isso é um problema que tem não uma pessoa, mas milhares de pessoas. Principalmente quem faz geleia com açúcar. Geleia com açúcar, ela parece que ela é disseminada, né? Muita gente faz. Só que eu já percebi que o mínimo de pessoas tem bons resultados. O que é ter um bom resultado? É você vender 10, 15 mil por mês. Porque se você vender R$400 de geleia por mês, é um péssimo resultado. Se você vender R$1.000 de geleia por mês, é um péssimo resultado. Para mim, um bom resultado é R$5.000 por mês, é um resultado que está começando. Você está começando a colocar o pezinho na água de um negócio de verdade. E de 5 mil para mais. Agora, se você hoje faz geleia e fatura menos que R$5.000, você tem que rever todo o seu conceito, porque você está fazendo alguma coisa errada. Porque, gente, a venda, eu já falei para vocês, eu falo em várias lives, a venda é estratégia. Você tem que ter estratégia comercial. Se você não tiver estratégia, a gente tem carta de vendas, você tem que conhecer o seu cliente, você tem que saber o que o seu cliente faz quando ele acorda, quando ele vai tomar café, que horas ele almoça, se ele trabalha, se ele não trabalha. Você tem que saber o comportamento do seu cliente para você poder saber qual é a estratégia de vendas que você vai colocar ali no seu produto, que você vai trabalhar para você ter resultado. E eu fiz um estudo muito detalhado. Eu sei hoje exatamente o comportamento do cliente que compra geleia. Especificamente geleia zero açúcar. Então, se o cliente que compra geleia zero açúcar, eu sei totalmente o comportamento dele, e quando eu faço uma promoção ou quando eu vou conversar com o cliente, estrategicamente a conversa é feita de acordo com o comportamento dele. Por isso que eu vendo, por isso que eu tenho bons resultados. É isso que vocês têm que entender. Não é jogar, sabe? Colocar uma foto de um pote e de repente colocar uma foto de geleia e não escrever nada. Até a música, gente, até a música que você coloca no fundo dos stores tem sentido com o seu cliente, com o comportamento dele. Você sabe que tipo de música o seu cliente gosta? Você tem que saber. Você sabe que tipo... Tudo isso, gente, é uma ligação. É um conjunto de coisas que somados você vai ter o resultado do seu produto. Eu falei ontem para vocês, dei uma passadinha na live a respeito de bom senso, né? Você trabalha com produto sem açúcar, você não vai colocar um bolo lá cheio de açúcar e pôr a geleia. Não tem nada a ver, porque geralmente o nosso cliente, o meu cliente hoje, ele é um cliente mais consciente. Ele é um cliente que já está acostumado a comer melhor, ele é um cliente que gosta de produtos saudáveis, ele tem consciência de que se ele não mudar a alimentação dele hoje, que ele tem lá 30, 40, 20, sei lá, tem um cliente de 20 anos, 20, 30, 40 anos, quando ele chegar com 60 anos, a chance dele andar com uma bolsinha de remédio vai ser muito grande. Então é um cliente consciente. Então com um cliente consciente, você tem que conversar com ele. E quando você conversa com ele, tem que ser a linguagem dele, não pode ser a sua linguagem. Eu sei que eu tenho muitas clientes que são muito mais novas que eu. E aí eu falo a linguagem delas, então tem tudo isso, né? Isso, como eu falei para você, somado, muitos pontos, né? Que você vai aprender. Você aprendendo esses pontos, você soma e aí você tem o resultado. Às vezes eu falando, aí você pode pensar assim, nossa, é muito complicado. Gente, não é nada complicado. É tudo muito simples, descomplicado na verdade. Vender geleia, faturar, escalar é muito simples, porém é difícil para quem não sabe. A partir do momento que você começa a entender o processo, a partir do momento que você começa a ver que isso é possível, a partir do momento que você começa a ver que está mudando os seus resultados, que você está vendendo mais, porque você mudou o seu comportamento, porque você está fazendo de outra forma, você vai vendo que é possível, tá?
Vou deixar bem claro, porque assim, algumas coisas que você fala, eu tenho gente que consome muito conteúdo gratuito. Eu faço muito conteúdo de valor gratuito. Isso que eu tô falando para vocês é um conteúdo de valor. Mas as pessoas aplicam aquele conteúdo gratuito e ela vai ter um pequeno resultado. E ela já fica feliz. Só que aquele pequeno resultado que você aplica consumindo os conteúdos gratuitos não vai fazer você escalar, né? Pelo Brasil inteiro, eu tenho que ser sincera. Porque não tem como ensinar você em 30 segundos, em 45 segundos, em meia hora de live. Não tem como você entender o processo em meia hora de live. Sendo que são mais de 30 horas que você tem que ir lá, tirar o seu tempinho para você assistir as aulas, para você ver, para você poder entender. Muitas vezes você não entende, você tem que voltar lá, ver de novo e entender e ver o que você está fazendo errado, para daí você corrigir e poder seguir em frente. Oi, Fê! Bom dia! Farmal, seja bem-vindo, Fê! Tudo bem? Quinta-feira já, hein? Tô contando aqui, tô falando aqui das estratégias, um pouco mais das estratégias de vendas, porque o pessoal tá muito interessado aí agora em vender, né? Porque fazer geleia, você pelo menos que já fez, já viu, né? Que não tem bicho de 7 cabeças, né? Depois que você fez a sua primeira geleia, você vai que vai, né? Vai fazendo a segunda, aí você mesmo já percebe, né? Se tem alguma coisinha ali que falhou no meio do caminho, a gente consegue ter muitas percepções depois que a gente faz a nossa primeira geleia. Agora a venda, que às vezes é a parte que as pessoas pecam muito, é na parte de vendas, porque eu tava falando agora mesmo que a venda ela precisa ter uma estratégia, né? A gente precisa saber o comportamento do cliente da gente. E o cliente, ele que compra geleia, ele é específico, ele tem um comportamento específico e a gente tem que falar a linguagem do cliente. Porque se a gente não souber falar a linguagem do cliente, a chance da gente ter sucesso com vendas ele é pequena. Por isso que a gente tem aquela carta de vendas que você já viu, que você já conhece, né? Como você é aluna, você sabe. A gente tem a carta de vendas, a gente tem outras estratégias também de promoções que é aplicado, né? Ornarium, acessório, seja bem-vindo. Que é aplicado, né, para você poder escalar, para você poder vender. Quando a gente vai em feira, por exemplo, gente, quando a gente vai em feira de artesanato, a gente tem que saber o jeito de atender o cliente. Eu depois de muitas feiras, Derson, seja bem-vindo. Depois de muitas feiras que eu participei, eu não precisei mais eu não precisei mais decorar como que eu atendi o cliente. Mas no começo, eu fazia um script para me atender o cliente, porque até isso você tem que saber atender o cliente da forma correta. Uma coisa que você tem que saber quando você vai numa feira é falar do seu produto, né? Por que o seu produto é assim? Ah, é assim por isso, por isso, por isso, por isso. Tem glúten? Não. Por que não tem glúten? Porque eu não uso nada que tenha nenhum rastro de glúten. Por que não tem lactose? Porque a gente não usa nada que tenha nenhum rastro de origem animal. Nosso produto ele é feito 100% com fruta. Um complemento de blend, você já sabe, mas tem que saber. Sem corante nem conservante, qual é o conservante que você usa? Você vai lá e fala, eu uso esse e esse conservante. Então, como a gente faz, a gente sabe exatamente o que a gente usa. E a gente conhece o nosso produto. Esse é o diferencial de quem faz o seu produto. Se você compra o produto de uma pessoa para revender, é muito diferente de quem fabrica. Quem fabrica tem muito mais conhecimento sobre o seu produto do que quem compra, terceiriza. Aliás, falar em terceirizar, ontem eu entrei lá no Marketplace, porque eu queria ver se tinha um negócio que eu estava precisando, porque lá no Marketplace, gente, você acha tudo, né? Eu vi gente que compra geleia aqui com a gente. Olha como eu falo para vocês, vocês têm que fazer. Eu vi gente, fornecedor, que compra geleia aqui com a gente, vender lá no Marketplace e com o nosso rótulo. E aí eu tava olhando lá, entrei na parte de geleias e tava olhando lá as geleias e vi a nossa lá. Não foi um anúncio não, tem mais de 10 anúncios com a nossa geleia. E não é, gente, porque eu não anuncio lá mais. Porque eu não tenho nem como atender mais. E tem muita gente que compra aqui e revende lá. Por isso que vocês têm que colocar o produto de vocês lá.
né? Mas eu vi que, ó, o que eu falo pra vocês é uma coisa assim verdadeira e comprovada. As pessoas não sabem nem fazer propaganda no marketplace. É uma propaganda que nem chama atenção, é uma foto que não chama atenção. Então depois a pessoa fala assim, ah, porque eu coloquei lá e não vendi. Claro que você não vendeu com aquela foto que você pôs lá, como é que você queria vender o produto? Vocês entenderam? Tem que ter, né, gente? Tem que ter uma noção das coisas, colocar uma foto bonita. Eu tenho aluna que lá no começo, quando ela começou a fazer geleia, eu mandei fotos para elas fizeram anúncio com fotos da minha geleia, que é a mesma que a dela. É que eu não são muitas fotos que eu tenho, que eu não tenho pote do meu produto, são mínimas as fotos. Porque como a gente faz muita propaganda, a gente tira a foto com a nossa embalagem, claro. Mas às vezes tem uma foto ou outra que eu não tenho. A embalagem aí eu mandei para ela fez anúncio e vendeu. Então tudo é assim, né, gente? A gente precisa buscar ajuda quando a gente precisa. Porque às vezes a gente não quer fazer aquilo e aí a gente fala assim, ah, não vou anunciar porque eu não tenho uma foto bonita. Não vou fazer porque eu não tenho isso. A gente sempre arruma desculpa para não fazer as coisas. E a gente não fazendo, a gente não vai vender. Ninguém vai conhecer o seu produto. Quem não é visto não é lembrado. Se você não colocar, se você não anunciar, se você não alimentar todo dia lá o seu Google Meu Negócio, que eu já falei para vocês. Se vocês não colocarem fotinho nos stories todo dia, as pessoas não vão saber que você tá fazendo. Vai achar que você faz uma vez, você faz de vez em quando. Não vai saber que você faz todo dia ou faz uma vez toda semana, que você tá recebendo pedido. Tem que escrever lá. Pronta entrega, estou recebendo pedido. São coisas óbvias, né? Que a gente fala assim, ah, mas eu tenho que escrever isso, tem que escrever isso. Se você não escrever, as pessoas não vão saber. Porque as pessoas elas não conseguem adivinhar, né? Ah, de repente a pessoa acha que você está fazendo para você comer, né? Ela nem sabe que você está fazendo para você vender, para você comercializar. Aí se você coloca lá, estou recebendo pedido até quinta dessas geleias, coloca o seu cardápio lá, os sabores. Bom, a pessoa já vai falar, nossa, ela está fazendo, ela tem todos esses sabores, eu vou pedir. Mesmo que você tenha 20 seguidores, gente. Qualquer coisa que vocês postam e faz direitinho, né? Coloca um formato certinho, escreve certinho, vende. Né? Tudo vende. A gente só tem que fazer. Eu aqui, hoje eu não faço mais. Mas quando eu comecei, eu fazia propaganda em 10 lugares. Sabe o que é 10? Eu fazia propaganda em 10 lugares diferentes. E todos os dias eu alimentava esses 10 lugares. Todos os dias, não era um nem dois, eu fazia em 10. Então, as pessoas me conheceram muito rápido, por quê? Porque começaram a ver que eu existia, né? Por isso que eu tô falando pra vocês, quem não é visto não é lembrado. E se você não fizer... E esses lugares que eu fazia propaganda, era tudo gratuito, porque quando eu comecei eu não tinha dinheiro pra pagar as coisas. E aí eu ia buscar lugar gratuito, grupos de Facebook, Marketplace, um monte de lugar eu fazia, esses grupos de condomínio... Eu conhecia vários grupos e aí tinha cliente que falava pra mim, olha, eu vou colocar o seu produto no grupo do meu condomínio. Dentistas, porque eu trabalhei muito tempo com dentista, tinha grupo de dentistas, né? Grupo de professores. E eu tenho muito professor que compra produto aqui comigo. Então, quando a pessoa compra, você fala assim pra ela, olha, se você quiser colocar, se você tiver algum grupo, quiser colocar lá para me ajudar, eu te agradeço. A gente vai conversando, isso é venda, você vai pedindo ajuda para um, para outro, e eles vão colocando e vão divulgando. O grupo de condomínio dá muito certo. Eu acho que até hoje tem propaganda nossa e muito grupo de condomínio, porque de vez em quando eu recebo um pedido aqui que a pessoa fala, vi você lá no grupo. Então deve ser algum grupo que alguém pôs a propaganda e deixou. E então isso faz com que a gente venda, com que a gente seja conhecido. Agora, se a gente não fizer nada, o nosso resultado vai ser nada, né? Porque eu vejo muita gente que fala assim, olha, eu faço geleia em 1 ano e vendo 40 potes. Gente, quem faz geleia em 1 ano e vende 40 potes não fez nada, não sabe nem vender geleia. Porque, ó, pra mim, uma pessoa que faz bem, que trabalha certinho com as estratégias, né? Tudo certinho, faz as propagandas e vai participar das feiras e tudo mais... o mínimo.
se você é bom no que você faz... Oi, Ju! Seja bem-vinda. Eu acho assim, ó, se você fizer o seu trabalho certinho e no começo, se você fizer uma boa base, não tem como você ganhar menos que 5 mil reais por mês. Se você está ganhando menos que isso, bom dia, é porque você não está fazendo o trabalho de base certo. Sabe por que eu sei? Porque eu fiz o meu trabalho de base certo. E outra coisa que eu vou falar pra vocês, eu comecei e eu não tinha dinheiro, tá? Vocês acham que eu comecei cheio de dinheiro? Eu tinha corretora quando eu comecei a fazer geleia e eu tinha muita despesa na corretora. Eu não tirava um centavo da minha corretora pro negócio de geleia, eu economizava, eu já falei pra vocês, pra eu poder comprar os produtos e pra eu poder começar o meu negócio. Então assim, vai falar assim, foi fácil pra ela porque ela tinha dinheiro. Não, mentira, eu não tinha. Eu já falei pra vocês, eu não comprava nada, nem roupa pros meus filhos, nem uma pizza eu comprava pra eu poder comprar os meus produtos pra fazer geleia. Então, eu compartilho da situação que eu comecei um negócio sem dinheiro. E a gente vai crescendo aos pouquinhos, porque tudo é possível, né? Mas a gente também não quer começar a fazer geleia hoje e já vender 10 mil, né? Não vai acontecer, né? A gente tem que ser realista. Você vai subir um degrau por vez, né? Eu demorei 2 anos para chegar onde eu queria chegar. Então, a pessoa não quer começar a fazer geleia em 2 meses, ter o resultado que a pessoa teve em 2 anos, né? É complicado porque é montinho, montão, né? Mas se você não tiver, gente, frequência em fazer, esse montinho, montão demora mais. Deixa eu falar pra vocês, a geleia, vocês sabem que eu comecei a fazer por causa da minha mãe, mas ela se tornou um propósito de vida pra mim. Então, eu respirava geleia, eu queria muito que desse certo o meu negócio. E eu dormia e acordava pensando nisso, e eu só pensava nisso, nisso, e sempre falando, vai dar certo, é isso que eu quero, e fazendo as minhas propagandas, e colocando aquele monte de anúncio. Eu falei pra vocês que eu anunciava em 10 locais diferentes, quando eu comecei, tudo gratuito. Minha foto era espalhada por Ribeirão Preto inteirinha, tinha Casa Amor. Monte de lugar tinha. Então é por isso que todas as pessoas, muita gente até hoje, às vezes fala assim, olha, eu já sabia que você existia faz 1 ano, só que hoje que eu tô comprando a sua geleia. Vocês entenderam? Às vezes a pessoa tem que saber que você existe. Às vezes ela não vai comprar com você agora, mas daqui 2 meses ela compra. Mas o importante que eu quero falar pra vocês têm que divulgar, tem que fazer. E tem que ter paciência também. Às vezes vocês vão colocar lá, que nem eu falei ontem. Eu vi uma pessoa que colocou uma geleia lá no Marketplace com uma foto horrível. Aí não tem como ela vender com aquela foto. Nem sei quem é. Mas colocou uma foto feia, sabe? A parede suja atrás, sabe? Uma parede suja com pote de geleia. As pessoas gostam de higiene. Quem que vai comprar uma geleia com uma parede suja, gente? Com uma faca suja, né? Vamos combinar. Eu tenho uma amiga, eu vou falar pra vocês, que ela compra, acho que ela comprava bolo, eu não sei o que ela comprava de uma pessoa que ela seguia. Aí ela falou pra mim que um dia viu aquela pessoa fazer uma postagem com o dedo sujo. Olha, às vezes a pessoa nem percebeu, nunca mais ela comprou o produto lá. Porque ela pensou assim, se aquela pessoa tem o dedo sujo pra fazer a postagem, imagina como que ela faz o produto. Vocês entenderam? Por isso que eu falo pra vocês, o cliente ele observa tudo. Então, quando vocês vão pôr uma fotinho, tem que ser um lugar arrumado. Vê se a parede não tá suja, vê um lugar assim, porque parede suja mesmo, né? Normal. Minha casa tem um monte de parede suja porque eu tenho criança, meu menino de 12 joga bola. Eu não posso impedir ele, coitado, porque ele fica preso em casa o dia inteiro. E ele joga bola na casa e suja as paredes. Quando eu vou fazer alguma foto, às vezes domingo, de um café da manhã, obviamente que eu foco nos locais onde não tem, pega a parede que tá suja, né? Então é isso que a gente tem que ter noção. Antes de a gente postar uma foto, olha pra ver se tá certinha a foto, porque isso daí leva o seu produto pra cima, como o seu produto vai pra baixo também, se você postar qualquer coisa. É isso que a gente tem que observar, tudo limpinho, né? Vai postar uma foto, alguma coisa, vê se tá tudo limpinho, né? Se não tem nada sujo. A gente trabalha com comida. Quem trabalha com comida, a higiene tem que ser assim, gente, 100%. As pessoas observam muito, elas estão comprando uma comida de vocês. E a gente é assim também. Você vai numa casa com o fogão tudo sujo, encardido, né?
a cozinha toda suja. Você come a comida? Eu não como. Sinceramente, eu vou ser sincera com vocês. Eu gosto de higiene. Se eu vou numa casa, vejo que a pia tá limpinha, o fogão tá limpinho, a panela tá limpa, né? Tem gente com aquelas panelas sujas, tudo preta, né? Você vê que a pessoa nem lava a panela direito. Como é que você vai comer numa casa dessa? Aí, às vezes, eu vejo até hoje gente postar foto, sabe? Até fazendo geleia com aquela panela suja. E aí eu fico pensando, gente, essa pessoa tá levando o produto dela pro chão. Se você não tem uma panela bonita para postar, não posta foto com aquela panela, né? Posta foto com a geleia no pote. Ou filma o que você tá mexendo dentro da panela. Você vai mostrar uma foto da sua panela preta fazendo geleia? Pelo amor de Deus, né? Então essas coisas são óbvias. Vocês podem pensar, nossa, mas isso é óbvio, né? Mas não é, gente. A gente tem que falar o tempo inteiro para as pessoas. Eu tenho até aluna minha da outra turma que esses dias ela me mandou uma foto e tinha um monte de migalha de pão do lado da mesa. Eu falei assim para ela assim, ó, não posta essa foto, né? Falei para ela, se você for posta qualquer outra foto, mas essa foto a mesa tá toda suja, falei para ela. E aí tá o seu pote de geleia do lado do pão com a mesa suja. Se você postar essa foto vai ser ruim. Então essa foto não é uma foto bonita, apresentável para você colocar. Então a gente tem que... O negócio, gente, é da gente. A gente tem que cuidar como se fosse um filho. A gente não cuida bem do nosso filho? A gente cuida porque o nosso filho é nosso amor maior na vida. E o nosso negócio tem que ser igual ao nosso filho, né? Eu assim, a gente não gosta que filho vá sujo pra escola, né? De qualquer jeito. Você dá pelo menos uma arrumadinha, penteia o cabelo, né? Coloca o sapatinho e tal. Então, o nosso negócio é igual, a gente não pode fazer de qualquer jeito. Porque, eu vou falar pra vocês uma percepção que as pessoas tinham lá atrás. Eu sempre falo do meu começo porque vocês estão começando e às vezes vocês podem não cometer os mesmos erros que eu cometi. E eu cometi erros, sim. Não foi só acerto na minha vida, não. E lá atrás, às vezes, eu fazia algumas fotos que era assim, ó, eu colocava a geleia... E colocava muitas coisas em volta da geleia, sabe? Às vezes decoração, muita tábua, muita coisa. E aí uma vez uma pessoa falou pra mim, ó, posso ser sincera com você? Essas fotos que você tá fazendo não chama atenção. Porque é tanta poluição visual na sua foto que às vezes a gente não consegue nem prestar atenção na geleia. A gente fica olhando as coisas que tá em volta da geleia. E aí foi muito boa essa crítica pra mim. Porque depois desse dia eu comecei a fazer fotos mais limpas. Vocês podem perceber que hoje as minhas fotos são limpas. Ou eu foco só no pote da geleia, ou eu foco só naquele prato que eu tô colocando a geleia. Não tem muita poluição visual embaixo. Por quê? Porque o artista principal ali é a geleia, não são as outras peças que estão em volta dela. Então é isso que a gente tem que... Isso aí foram erros que eu cometi que vocês já não vão cometer, né? E outra coisa, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não tenho celular bom para tirar foto, para fazer... Não, gente, o meu primeiro celular que eu tinha lá atrás, quando eu comecei, era um celular simplesinho, era um Motorola, muito simples. Eu tirava foto com ele, eu fazia vídeos com ele, eu postava e dava muito certo. É lógico que depois você vai melhorando, né? Vocês vão melhorar também. Quando vocês estiverem num patamar maior, vocês já tiverem vender muito, vocês vão comprar um celular melhor, porque vocês vão tirar fotos melhores. Mas no começo a gente tem que usar o que a gente tem. Não é a gente ficar dando desculpa. Eu não vou fazer porque eu não tenho um bom celular. Eu não vou fazer porque eu não tenho isso. Isso tudo pra mim é desculpa, porque eu não tinha quase nada. Gente, se vocês voltar o meu feed lá atrás, há um ano atrás, eu tinha uma mesinha redonda de madeira. A mesa geralmente é bom vocês fazerem a foto com a geleia com fundo claro. E se você não tem uma mesa clara, você pode pôr uma toalha, sabe? Dá muito certo. Eu fazia isso. Eu colocava uma toalha branca, uma toalha bege, na verdade, que eu tinha, e colocava o prato em cima da toalha ou a geleia em cima da toalha e fazia a foto, ficava melhor. E a mesa era escura, sabe? Bem escura, de mogno na época, bem escura. E era a única mesa que eu tinha. Essa mesa era tão velha, gente. Essa mesa eu acho que faz uns 20 anos que eu tenho ela. Muito velha. E era a única mesinha que eu tinha, que eu podia fazer. Eu fiz tanta coisa nessa mesa que vocês não têm noção.
Eu fiz muita coisa. Eu fazia, porque como a mesa era pequenininha, eu montava a mesinha posta para uma pessoa, porque só dava isso no espaço da mesa. Aí eu colocava lá o jogo americano, colocava o pratinho, colocava a xícara, colocava a geleia do lado. E ali eu fazia as minhas fotos e é ali que eu vendia muito. E eu já vendia quando eu começava a fazer esses videozinhos nessa mesa. Mas se vocês verem, essa mesa eu nem tenho, eu já vendi ela. Mas se vocês verem, como essa mesa era velha, ela era toda riscada. E aí eu colocava toalha para não parecer os riscos dela. Aí a parede que ficava atrás aqui não era bonita. Aí sabe o que eu fiz? Eu fui lá, comprei um coisinha de tinta pequenininho, pintei só aquele espacinho que eu fazia as fotos. E aí ficou ali o meu lugarzinho, sabe? Vocês têm que marcar um lugarzinho aí pra vocês. Ficou o lugarzinho de eu tirar minhas fotos. Só ali eu fazia as fotos, né? Ali eu colocava a geleia e ali eu fazia tudo. Com um celularzinho, só simplesinho. No começo também eu nem sabia fazer direito. E fazia do jeito que dava, do jeito que eu sabia. Tirava as fotos nos ângulos, né? Nos ângulos que pegava bem a geleia. E assim foi indo até que você vai crescendo. Aí depois você compra um celular melhor, você aprende a tirar uma foto melhor. Porque tudo isso, gente, vocês só vão conseguir fazendo. Porque se vocês não fizerem, vocês não vão conseguir. Sabe por quê? Porque quando tudo que é um começo pra gente é difícil, né? Tudo. Eu quando eu fui fazer a minha primeira live, por exemplo, eu chorava. Me deu até alergia no meu rosto inteiro. Porque quando eu fico nervosa, me dá alergia. Eu fiquei com o rosto vermelho, desesperada. Porque eu morria de medo, morria de vergonha. Mas eu falei assim, não, eu vou fazer, né? Se você não faz live, não tem problema. Você não precisa sair falando que para vender geleia, você não precisa falar. Só que de vez em quando, é bom você colocar uma foto sua, por exemplo. Sabe o que eu fazia muito no começo? Eu tirava foto minha segurando o pote de geleia. E postava lá, foto só. Minha com pote, porque as pessoas, elas se conectam com pessoas e elas compram de pessoas e todo mundo quer saber, quer conhecer você, quer saber quem é que tá fazendo aquela geleia, né, que ela tá comendo. E você colocar uma foto sua de vez em quando, uma foto da sua família, né, para saber, é muito interessante, isso conecta vocês. E isso faz vocês crescerem muito rápido, porque as pessoas, elas, como eu falei pra vocês, elas se conectam com pessoas e você não precisa ficar falando quando não gosta, não precisa ficar aparecendo, mas uma foto ou outra de vez em quando da sua família, do seu filho, que a gente fala que é a questão da humanização. Você tem que fazer uma humanização, né? Se você tá começando a fazer o seu Instagram ou já tem, uma hora ou outra é bom vocês colocarem uma fotinho sim, porque isso faz a diferença. Tô sendo bem sincera com vocês, porque quando eu comecei, as pessoas não me contavam nada, não me falavam essas coisas, né? Ah, porque não sei o quê, ah, porque não precisa disso, ah, aquela foto horrorosa que eu fazia, que a moça veio me falar que ela não conseguia ver geleia, eu recebi um monte de elogio daquelas fotos de pessoas de próximas de mim, que sabia que estava feia e nem me falou. E eu achando que eu tava fazendo o maior sucesso com a foto e na verdade eu tava levando meu produto pro chão com aquela foto. Vocês entenderam? Então eu tô sendo assim, eu falo coisas que eu sei que se as pessoas tivessem me avisado lá no começo, eu podia ter acertado muito mais rapidamente o meu negócio, mas ninguém me avisou, porque ninguém vai avisar vocês, viu? Isso é uma outra coisa que eu vou falar pra vocês. Principalmente as pessoas que te seguem, principalmente a sua família e principalmente aquele amigo, sabe, entre aspas, que é seu amigo, que ele tá desejando que seu negócio não dê certo de qualquer jeito, ele tá desejando que sua geleia dê errado, ele tá desejando que você desista, ele tá desejando que você fale, não vou fazer mais, não quero, tá muito complicado, vou deixar pra fazer ano que vem, não tenho tempo, tô cansado, ele torce para que você fale isso. É a torcida dele, diária, para que você não faça mais isso. Mas o que você tem que fazer? Você tem que colocar um foco na sua vida e seguir. Independente se a pessoa tá gostando ou não, você vai seguir em frente. Porque no meio do caminho pode acontecer situação. Não, nada é um mar de rosas, né? Pode acontecer de você mandar a geleia para um cliente e o cliente fala que não gostou da sua geleia. Paciência, né? Nem Jesus agradou a todos, né? Como que você vai agradar a todos? Se isso não aconteceu, paciência. É a sua geleia, essa minha geleia zero açúcar, eu faço com frutas. E se você não gostou,
né? E tem gente que é desonesto, né? Vocês têm que também estar ligado que tem gente que vai lá, come o pote inteiro de geleia e depois fala que não gostou e quer o dinheiro dele de volta. Mas depois que ele comeu o pote inteiro, aí você fala assim, então me devolve o pote inteiro, que se você quiser eu posso devolver o seu dinheiro. Aí se a pessoa foi honesta com você, ela comeu uma colher. Agora se o pote está na metade, a pessoa vai falar para você assim, ah não, então deixa por isso mesmo. Aí você já vai saber que ela tá fazendo mentira. Porque tem muita gente, vocês vão, no meio do caminho, topar com gente assim. E eu já tô avisando vocês. Falou alguma coisa que não gostou do seu produto, você fala, tudo bem, eu me manda uma foto. Me manda uma foto aí da geleia, como é que tá. Isso é legal vocês fazerem. Ou você pode me mandar o pote de volta? Fala que eu quero olhar, ver se tem alguma coisa errada com a geleia e tudo mais. E se a pessoa, realmente quando a pessoa fala isso, ela não é uma pessoa de caráter, ela não vai mandar o pote pra você, ela não vai mandar foto pra você, às vezes ela vai até te bloquear, não vai nunca mais falar com você e vai ficar por isso mesmo, porque acontece. Só que vocês têm que ter, eu já tô ensinando vocês aqui, isso já é uma coisa que eu tô ensinando vocês, a postura que vocês vão ter se um dia acontecer isso. Porque não é chorar, não é ficar desesperado, sabe? Ai meu Deus, não gente. É saber resolver, né? A gente tem que saber resolver as situações, né? Porque, como eu falei pra vocês, nem Jesus agradou a todos. E todas as vezes que eu tive uma situação na Casa Amor, eu sempre fui muito calma para resolver as situações. E no final eu percebi que a pessoa, ela não estava agindo de boa fé. Ela estava fazendo o quê? Ela estava jogando comigo para saber se eu caía na conversa dela. Vocês entenderam? Para às vezes mandar até outra geleia para ela de graça, né? Ou para eu pegar, ela achava que eu ia falar assim: "Ah, não, tudo bem, você não gostou, eu devolvo o seu dinheiro". Ela já achou que eu ia devolver o dinheiro dela na hora. Não, tem um processo. A gente é honesta, é íntegro, a gente pode devolver. Só que eu quero saber realmente o que aconteceu, né? É o meu produto. Para mim é importante. Me manda a foto da geleia, eu quero o pote de volta. Você traz o pote aqui para mim. E aí sim, a gente acerta, se for realmente tudo que você falou tá procedendo, é isso, devolva o seu dinheiro. Mas nunca, gente, eu nunca fiz uma devolução de dinheiro pro cliente aqui na Casa Amor em 2 anos. Nunca precisei devolver nada, porque todas as pessoas que fizeram, como eu falei pra você, esse tipo de reclamação não procedia. E era, sabe aquelas pessoas que, como que eu falar, tem muita gente no mundo que como que eu vou falar? Tem uma palavra, é modo de vida. Eles querem tirar vantagem das pessoas. Tem muita gente que vive disso. Vive de tirar vantagem. A pessoa manda um produto, ela fala, ah, seu produto tá estragado, seu produto tá ruim, eu não gostei. Aí a pessoa não tem experiência e fala, ah, não, eu mando outro pra você. Aí você fica no prejuízo. Aquela pessoa, ela está jogando com você, tá? É o modo que ela usa de vida para conseguir coisas de graça. E aí vocês têm que ter noção disso também. Já tô ensinando vocês que se acontecer, tem todo um processo antes, né? Flávia, seja bem-vinda. E aí vocês já estão esperta, entendeu? A gente tem que estar ligado, sabe? Ligado nas coisas. Tem que estar esperto, tem que estar ligado. E quando acontecer a situação, a gente tem que saber resolver. E o cliente tem que saber que você sabe resolver. Quando o cliente fala alguma coisa pra você, você não pode ficar nervoso, né? Você fala... Eu sou assim, ó, quando acontece alguma situação na Casa Amor, primeira coisa, você ouve, quando acontecer com vocês, você escuta, se for uma mensagem no WhatsApp, você lê, você não responde na hora. Você vai lá, dá uma volta, toma uma água, pensa, se precisar, você pede ajuda, fala com uma pessoa, ó, aconteceu isso, o que você acha? Às vezes aquela pessoa dá uma opinião para você que você não estava pensando. Depois que você pensou, você responde. Mas aí você responde com razão. Você não responde com emoção. Porque se você responder na hora que aconteceu, você não vai ser racional para dar aquela resposta para a pessoa. E se você não for racional, aquela pessoa pensar que você está respondendo na emoção, ela vai se aproveitar da situação. Vocês entenderam? Então, eu já tô preparando vocês para isso. Tá? Isso aí que essas coisas, essas lives que eu faço para vocês é muito bom, porque isso tudo as pessoas não contam, gente, pra gente. Essa maneira que eu tô contando para vocês,
que eu resolvo os meus problemas, eu aprendi há muito tempo atrás, num curso que eu fiz em São Paulo, numa empresa que eu trabalhava, porque a gente trabalhava com atendimento ao cliente nessa empresa, e eram os clientes com poder aquisitivo muito alto, esse pessoal que tem muito dinheiro, qualquer coisa eles querem processar você, sabe? Qualquer coisa que acontece, eles já vão querer te processar. Então a gente teve um curso específico de atendimento ao cliente, para a gente saber responder o cliente com razão. E depois que eu fiz esse curso, eu aprendi a atender as pessoas. E eu também entendi que toda vez que eu pego, que eu dou alguma resposta ou falo alguma coisa com a pessoa com o meu lado emocional, eu me arrependo depois. E quando eu espero um pouquinho para responder, me acalmo, converso com uma outra pessoa, pergunto a opinião dela, o que ela acha que eu deveria fazer, como que ela acha que eu deveria agir, sempre dá mais certo no final. E o cliente, ele começa a ter autoridade, você começa a ter autoridade sobre ele, porque ele começa a entender que você não é só uma pessoa que faz geleia, que você é muito mais que isso, que você é um empresário. E o empresário bom, o empresário bem sucedido, ele sabe resolver problemas, né? Porque o mais difícil não é a gente ganhar o dinheiro. O mais difícil de você ter um negócio é você saber resolver os problemas do seu negócio. E é com esse tipo de mentalidade que você cresce. Gostaram, gente? Que vou acabar a live de hoje. Olha lá, tem gente aqui, ó. Já foi encerrada a inscrição do curso? Tô falando de outra coisa, a pessoa perguntando do curso. Nem abri curso ainda. Aí já vou responder pra moça lá depois. É assim, gente, ó. Vocês têm que estar ligados no momento, no presente. As pessoas, elas são assim. Você tá falando um assunto, ela vem falar de outro assunto, aí o que você percebe? Que a pessoa não tá focada, né, naquele assunto que você tá falando, porque talvez aquilo não interesse pra ela hoje. Mas eu sei que lá na frente, tudo que vocês estão ouvindo aqui de mim, vocês vão passar por situações dessa. Porque o processo é o mesmo. Não existe diferença no processo de crescimento do seu negócio. E eu vou falar pra vocês que não é só geleia, não. É qualquer ou isso que eu tô contando aqui pra vocês, não é só pra geleia, até pra vida pessoal da gente. Quando você tá brigando com seu marido, se você responder pra ele na hora, geralmente dá algum problema, dá uma merda. Porque você tá respondendo emocionalmente. Agora, se você pegar, ouvir o que ele tá falando pra você, sair, pensar, tomar um café, dar uma volta, esparecer e depois, racionalmente, você ir lá e conversar, é muito mais maduro. E da próxima vez, quando ele for falar alguma coisa, ele vai pensar 2 vezes em falar com você, porque ele sabe que você está mudando seu comportamento, que você já não é mais aquela pessoa que responde na hora tudo. Você entendeu? Eu hoje, graças a Deus, meu relacionamento é muito estável, porque eu tenho um controle emocional. O meu marido fala pra mim assim, ó, você é uma geladeira. Ele fala pra mim. Por que ele acha que eu sou uma geladeira? Porque quando ele fala alguma coisa pra mim que eu não gosto, eu nunca discuto com ele na hora. Eu sempre escuto. Mesmo que eu não goste, eu escuto. Depois eu vou pra cozinha, ou vou pro quarto dobrar uma roupa, vou fazer alguma coisa e vou pensando, sabe? Vou pensando, depois eu volto lá e dou resposta pra ele. Mas eu dou uma resposta pra ele que ele não nem tem como me devolver outra. E depois que eu falo pra ele, dou a resposta, aí ele fica quieto. Aí ele não fala mais nada. Vocês entenderam? A gente tem que ser inteligente. A mulher tem que ser inteligente em tudo. Desde a criação de filhos, até na construção do seu negócio, e principalmente no relacionamento com seu marido. Porque não adianta esse pessoal que fica separando aí, trocando de marido toda hora, gente, não adianta. Se a pessoa não deu certo num casamento, a chance dela dar certo no outro é mínima, né? Pode até ser que dê, porque às vezes não é um ou outro, acontece, né? Só que o casamento, ele é uma questão assim é uma questão, como eu falo pra você, a gente tem que saber lidar, sabe? É uma questão de inteligência emocional. Não é, às vezes, eu vejo gente aí que fala assim, nossa, meu marido era péssimo, separou dele e arranjou outro pior. E aí depois que arranjou outro, falou, nossa, meu marido era bom e eu não sabia. Não acontece? Acontece um monte de casos por aí que eu vejo. Por quê? Porque a pessoa toma atitude emocionalmente, toma atitude sem pensar, né? A gente tem que ser racional para as coisas. A gente não pode tomar atitude quando a gente tá nervosa, né? E porque existe, gente,
num processo de relacionamento, existe uma construção, né? Existe muitas coisas envolvidas pra gente resolver tudo emocionalmente. Também eu não sou a favor da mulher ficar sofrendo também, né? Eu acho que o sofrimento da mulher, ele é assim, quando a gente tá num relacionamento e a gente sofre, muitas coisas é porque a gente não tem atitude para resolver aquilo. Mas essa atitude não é se separar da pessoa, essa atitude é você ir mudando o seu comportamento dia a dia e ir mostrando pro seu marido como você mudou, que você já não é mais aquela pessoa que quando você tinha 19 anos que ele conheceu, quando a pessoa tem um casamento muito longo. Ou você não é mais aquela pessoa quando você conheceu ele que tinha 30, 20 anos, que tinha 20 anos, né? Quando vocês namoravam. Hoje você é uma mulher, você mudou. Então, como você mudou, o comportamento dele com você tem que ser outro também. Tem que existir respeito entre os dois lados. Mas o respeito, a gente planta isso, sabe? A gente consegue. A gente, a mulher, a gente tem um poder. Eu vou falar pra vocês, a gente tem um poder de transformar o homem. Sabe por quê? Domingo, eu fui tomar um café lá com meu irmão. Eu vou contar pra vocês, esse meu irmão, ele morava com a minha mãe. Quando a minha mãe faleceu, ele era solteiro e morava com a minha mãe. E esse meu irmão, ele é o único irmão da minha família que usou drogas. Quando a minha mãe era viva, ele usava drogas. E o que acontece? Depois que minha mãe morreu, ele foi internado, ele ficou um tempo numa clínica de recuperação. E ele saiu e ele conheceu uma moça e casou com ela. Essa moça transformou a vida do meu irmão. Transformou totalmente a vida do meu irmão. Marília, Thaís, seja bem-vinda. Hoje o meu irmão é uma outra pessoa. Hoje ele trabalha num setor lá da prefeitura, ele é mecânico. Ele trabalha de mecânico de trator num setor lá da prefeitura. Ele ganha razoavelmente bem. Domingo eu fui na casa dele, você precisa ver como ele tá feliz. Nunca mais ele usou nada dessas porcariadas, assim. E ele hoje não bebe, ele não fuma, sabe? Ele é uma pessoa religiosa. Vocês precisam ver como mudou a vida dele totalmente. Ele é um outro homem. Por isso que eu falo pra vocês, a mulher, ela tem o poder, sabe, de transformar a vida de um homem. Eu vejo muitas histórias, sabe, de homens que era de um jeito antes de casar e depois que casou ele mudou totalmente. E ele é muito mais feliz hoje. E eu vejo que meu irmão é feliz, porque eu conversava com ele e eu via que ele estava feliz. Ele ria muito e abraçava a esposa dele, beijava, tinha aquele carinho, sabe, os dois. E, nossa, foi muito bom ter visto meu irmão bem. E eu sou muito grata a ela, porque ela transformou a vida do meu irmão. Então isso é bom, né, gente? Por isso que eu tô contando isso pra vocês, porque a gente tem um poder. E a gente tem que usar o nosso poder pra isso, né? Usar pra coisas boas. Gente, um beijo. Beijão pra vocês. Até amanhã. Ah, amanhã não, né? Tô até acostumada de falar amanhã. A gente tem a live hoje às 8 horas da noite. A live bacana hoje às 8 horas da noite. Quem puder tá na live, não perca, porque as lives estão sendo ótimas. Tem bastante gente na live da noite. Ah, e se vocês não entraram ainda na comunidade do Facebook, depois, quando eu terminar essa live, eu vou colocar um link. Entre lá na comunidade, tem muita pessoa que já faz geleia. Tem gente que tá começando a fazer geleia e vai ser muito bom pra vocês, porque quando aquela pessoa contar alguma coisa que deu errado no processo dela, você já fica esperta pra não fazer a mesma coisa. E também tem dicas, né? Dicas da pessoa, eu fiz tal geleia assim, assim, assim. Aí você vai olhando o que a pessoa tá fazendo, vai olhando o que a pessoa tá comentando, e aí você vai formando a sua opinião em relação ao produto. E eu já falei ontem para vocês lá nos meus stories, a inteligência coletiva é a melhor coisa que tem. 10 cabeças pensando é melhor que uma cabeça só. E vocês têm que estar em lugares de pessoas que fazem a mesma coisa que vocês. Por que isso é bom? Porque isso vai ser para vocês um incentivo para vocês nunca desistirem do negócio de vocês. Porque vocês vão ver pessoas lá que tem muito bom resultado em muito pouco tempo. Aí vocês vão ver o que a pessoa tá fazendo. Aí vocês vão falar, vou fazer também. Se a pessoa tá fazendo isso, tá dando certo, por que eu não vou fazer? Aí vocês pegam como exemplo, né? O que aquela pessoa, outra pessoa tá fazendo e faz também. Depois dessa live eu vou deixar novamente o link. Já tem, acho que deve ter umas 30, 40 pessoas lá já na comunidade. Ontem à tarde eu olhei, eu acho que tinha 27. Mas já deve ter mais pessoas hoje lá. Mas até a semana que vem, creio que já vai ter umas 100, 150 pessoas. E vocês entrem lá, porque depois... essa comunidade não vai ficar muito tempo, tá?
Depois, na semana que vem, no comecinho da outra semana, eu vou encerrar ela e depois que eu vou fazer outra, mas a outra comunidade que eu vou fazer vai ser exclusiva só para as alunas. Essa daí é para todo mundo, por isso, mas é legal vocês entrarem nela, tá? Porque vocês vão ver nos comentários e isso ajuda muito vocês. Beijo. Beijo, gente, até mais tarde.